Olá pessoal, boa tarde. Vamos fazer o exercício, o exemplo número 4.3, está na seção 4.5 do livro do engropeiro, fala sobre a resolução de equações de diferenças finitas, né? Então o exemplo 4.3 é: um grande forno industrial é suportado por uma longa coluna de tijolos refratários com 1 metro por 1 metro de lado. Durante a operação em regime estacionário, as condições são tais que 3 superfícies da coluna são mantidas a 500 Kelvin, enquanto a superfície restante é exposta a uma corrente de ar com T infinito igual a 300 Kelvin e H de convecção igual a 10 watts metro quadrado Kelvin. Usando uma malha com ΔX e ΔY igual a 0,25 metros, determina a distribuição de temperaturas bidimensional na coluna e a taxa de transferência de calor para a corrente de ar. Bom, então ele começa, né? Item 1. Dados: dimensão e condições das superfícies de uma coluna de sustentação. Depois, item 2, achar distribuição de temperaturas e taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Terceiro, esquema. Então, o esquema que ele coloca aqui é a seção transversal de uma viga, né? De uma viga quadrada. Na verdade, é um pilar, desculpa, um pilar de sustentação, deixa eu ver. Coluna. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu ver o que eu vou desenhar. Vou desenhar mais ou menos aqui. Então, temos uma coluna grande, né? Que ela é quadrada, tem 1 metro aqui e 1 metro aqui. E aí ele pediu para nós dividirmos essa coluna em 4 partes iguais, né? Então ficaria mais ou menos assim. Uma coisa assim, né? Aqui. Mais ou menos isso e aqui também. Aqui e aqui. Mais ou menos isso, né? Então cada um desse aqui tem 0,25 metros. E aqui também. Então deixa eu escrever ali em cima. E aí nós vamos dividir essa viga, né? Essa coluna em 8 partes aqui, né? Desculpa, 16 partes. E aí cada um aqui é um nodo. E aí o que ele disse, ó? Ele diz que essas paredes aqui, essas aqui, tem uma temperatura fixa de 500 graus, né? TS igual a 500 Kelvin. Aqui também, né? TS igual a 500 Kelvin. E aqui também TS igual a 500 Kelvin. E aí os nodos, né? Nós podemos colocar um número, então ele colocou aqui. Vamos manter aqui depois, né? 1, 2, 3, 4. Desculpa. 5, 6, 7 e 8. E a gente sabe também, ele falou para nós que aqui existe uma linha de simetria. Então existe uma linha de simetria que passa aqui. Então tudo que acontece do lado esquerdo é a mesma coisa que acontece do lado direito. Então por isso que aqui ele colocou que o nodo 1, 3, 5 e 7. Porque a temperatura aqui e aqui vai ser a mesma, devido a essa simetria, né? E aí a nossa coordenada, sempre é importante colocar nos sistemas de coordenadas x e y. E aí ele quer saber a distribuição de temperatura aqui dentro. Sabendo que aqui a gente tem um H de convecção, né? Um escoamento de ar com temperatura de 300 Kelvin e coeficiente igual a 10. E aqui essas paredes elas têm temperatura igual a 500 Kelvin. Então o que vai acontecer, né? Como aqui está 300 Kelvin e tem um coeficiente de H igual a 10, então o calor vai vir dessas paredes para cá, né? Vai vir para cá e vai ser trocado com ar de convecção.
Provavelmente essa parede que está em contato com o forno, essa está em contato com o forno, essa está em contato com o forno e essa é externa. Então isso aqui está isolando, está perdendo calor do forno e está perdendo calor para o ambiente, né? E aí ele pergunta, a taxa de transferência de calor para a corrente de ar por unidade de comprimento da coluna. Por que por unidade de comprimento? Porque o que nós estamos vendo aqui é um plano. Então essa coluna ela continua, né, provavelmente para baixo nesse sentido e sobe nesse sentido. Então nós vamos achar nesse plano aqui a transferência de calor unidimensional, né, bidimensional, desculpa, e vai ter uma distribuição de temperatura em x e y, e ela se repete para a direção z. Então por isso que é por unidade de comprimento, tá? E aí o que nós vamos fazer, né? Como esse problema já está modelado, nós vamos lá na tabela 4.2 e vamos pegar os nodos aqui, ó. Então tem vários tipos de nodos, né? E aqui, por exemplo, esse aqui que está cercado por 4 outros nodos na parte superior, inferior, no lado direito e no lado esquerdo. Qual seria esse nodo aqui para nós? Seria o nodo 1, 3 e 5. Tá? O nodo 4, 2, 4 e 6, ele está na linha de simetria. Então ele tem uma condição como essa aqui, por exemplo, né? Então nós vamos pegar o nodo 4, a equação 4.29, como ele fez aqui. Então para o nodo 1, 3 e 5, a equação 4.29. Deixa eu só ver. Isso, 4.29 está para a tabela 4.3. Então ficou aqui, né? Para o nó 1 ficou T2 mais T3 mais 1000 menos 4T1. Eu vou apagar aqui, tá? Menos 4T1 igual a 0. Então, o nodo T1 é o nodo TMN, né? Se vocês olharem lá na linha, tá certo isso aqui. Então ele está se relacionando com todos os outros nós, né? E por que aqui tem 1000? Por que aqui tem 1000? Porque o nodo aqui vale 500 e aqui vale 500, eu sei, né? E aí ele se relaciona com o nodo 3 e com o nodo 2. No caso do nó número 3, a gente já pode fazer de cabeça, né? O nodo número 3 vai ficar aqui no final. Então, com o que ele está se relacionando? Com 1, com a temperatura superfície, com 5 e com 2. Então vai ser T1 mais T4 mais T5 mais 500. Menos 4T3 igual a 0. Vamos lá ver. É isso, né? E o nó número 5 de forma similar. Então ele está se relacionando com o 6, com o 3, aqui com a superfície, né? E com o nó 7. Então, T3 mais T4. Desculpa, é T6 aqui, tá? T3, T6, T7. T3, T6 mais T7. Mais 500 daqui, né? Que essa é a temperatura. Menos 4T5 igual a 0. E para o nó T7, ó. Veja que o nó T7 está em contato com o 8, com o 5, com essa parede aqui também, né? Que aqui também teria um nó, só que nós não colocamos o número. Então, e ele está em contato com uma corrente de convecção. Então, se vocês olharem na tabela, é a equação 4.42. Então, para esses nodos aqui, ó, o 7 e 8 é o 4.42. E o nó 2, 4 e 6, ele também utilizou a mesma geometria do 4.42, né? Só que considerando que a convecção aqui é 0, ou seja, não tem troca por convecção.
E aí, quando vocês substituem todos esses pontos ali, você só tem que tomar cuidado, por exemplo, quando vocês forem fazer o nó número o 2, o 4 e 6, né? Vocês vejam que, desculpa, quando vocês forem fazer o nó do 7 e 8, aqui, ó, que ele tá, a convecção, ela tá nessa parede vertical, né? E aqui a gente tem convecção na parede horizontal, ó. Então tem que tomar cuidado com o nó aqui, para vocês não errarem. Então, por isso que é bom vocês pegarem o exemplo, para vocês entenderem bem como é que ele fez o equacionamento, tá? E aí, no caso do 2, do 4 e do 6, está mais simples porque ele está na mesma direção, né? Ele considerou a convecção com H igual a zero, ou seja, não tem convecção no mesmo sentido aqui da figura. Então fica mais fácil de entender. Então, essa substituição, a única coisa que dá um pouquinho mais de trabalho é que o nó do 7 e 8 eles estão em convecção, mas é a convecção horizontal e ali no livro está vertical. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Depois que vocês vão ter todas as equações, né? Mas aí vocês pegam no livro, tem o nó do 1, 3, 5, depois 2, 4, 6 e depois o 7 e 8. E aí, ele vai lá e coloca todas as equações, né? Para o nó 1, por exemplo. Então você pode escrever assim, quando você for fazer no teu nó 1, aí eu tenho menos 4 T1 mais T2, deixa eu apagar aqui, 4T1 mais T2, mais T2, mais T3, mais 0, mais 0, mais 0, 2, 3, 4, 5, 0 mais 0, igual a menos 1000. Então aquele valor de 1000 que estava na equação a gente passa para cá, né? Então veja, sempre eu vou ter o primeiro termo relacionado com o T1, o segundo com o T2, o terceiro com o T3 e o terceiro com o T4. Claro, ó, o nó 1 se relaciona com o nó 4? Não, ele não se relaciona, né? Ele só se relaciona através das linhas, não pela diagonal. Então T4 é 0. O T1 se relaciona com o T5? Não se relaciona, né? Então por isso que é 0 aqui também, ó. T6, T7 e T8. E assim sucessivamente, né? Nó 2. Aí no nó 2 a gente vai ter 2T1 mais, menos 4T2 mais 0 mais T4 mais 0 mais 0, agora é 0. 0, 0, 0, igual a menos 500. Então, tá certo isso aqui, ó, a gente pode ver olhando na figura, né? O nó 2, com o que ele se relaciona? Sempre as linhas paralelas, né? Ao sistema de coordenadas. Então, o nó 2 se relaciona com 4 e com 1 e com a temperatura da superfície. Então, nó 1, o T2 que é incógnita, né? E o T4. Então tá certo, ó. 1, 4. E um dos dois lados pela condição de simetria, né? Então tá certo. E assim sucessivamente. Então o que vocês vão ter, né? Vocês vão ter uma matriz A, que vai ser esses números aqui, ó, o coeficiente A, vezes a matriz coluna da temperatura, igual a uma matriz coluna dos resultados, né? Que ele chama de C. E aí a temperatura vai ser igual a coluna C dos resultados aqui, vezes o inverso da coluna dos coeficientes. Então agora é importante, ó, menos 1 aqui, tá, pessoal? Então aqui, método de inversão de matrizes. E aí, ele fala um pouquinho para vocês, aqui no livro, ele mostra aqui, né, um algoritmo para vocês implementarem, ó,
o método de equação de matrizes, estão vendo? Então ele mostra para vocês como é que faz isso aqui. E aí tem algum método porque você precisa inverter essa matriz A. Então vocês têm que voltar lá no cálculo numérico e procurar essas formas de fazer essa inversão de matriz. E aí quando você faz a inversão de matrizes é simples, né? Aí você só faz multiplicação de matrizes, claro, dá trabalho, mas você consegue fazer. A questão aqui, pessoal, é o seguinte. Esse problema aqui, vocês vejam que a malha dele é 0,25, 2,5 metros, né? 25 centímetros. Mas existem algumas aplicações, por exemplo, quando vocês querem fazer distribuição de temperatura em microchip, que isso aqui tem que ser muito menor. Então a gente vai ter nodos aqui nós tínhamos 16, né? Com simetria ficaram 12. Mas eu posso ter casos onde nós vamos ter 10 mil, 100 mil nodos. Então para fazer inversão de matriz aqui, de uma matriz quadrada, de 100 casas, por exemplo, 1000 casas, é muito complicado, só com o computador. Então esse exemplo aqui a gente ainda consegue resolver, mas eu vou mandar depois um exemplo para vocês ali, um trabalho de numérico, transferência de valor numérico, que a inversão de matrizes é muito, muito difícil, né? Então eu quero que vocês leiam e prestem bem atenção nesse capítulo, que é bem útil para vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima semana.